Amigas e amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como se pega no pulo um estelionatário. Nesse caso são dois praticantes de estelionato intelectual, estelionato jornalístico. Vamos primeiro ouvir um primeiro trecho desse estelionato. Vamos aproveitar o dia de hoje, que é mais vazio, mais propenso à reflexão, para a gente poder abordar aqui um assunto que é, digamos assim, pedra angular aqui desse espaço, que é a defesa da liberdade de expressão. E eu quero falar hoje sobre pecados dos dois lados, porque quando a gente fala de restrição à liberdade de expressão, parece que é só a extrema-direita no Brasil que quer censurar espetáculos, enfim, que fica fazendo campanhas nas redes contra artistas, escritores, intelectuais. Hoje vamos falar do outro lado. Bom, esse é o primeiro trecho, aí já tem dois estelionatos já de cara, né? Duas mentiras. Primeiro, essa questão da liberdade de expressão. Esse é o Fábio Panunzio. Ele abre dizendo, vocês ouviram, né? Abre dizendo que a questão da liberdade de expressão, todos que me acompanham aqui viram que ele fez uma manipulação vergonhosa, mentirosa, né, um estelionato, enfim, uma mentira. Ele me censurou, sim, e não deu o direito de resposta. Primeiro estelionato. Segundo estelionato, isso nessa primeira fala dele, né, que ele disse que não é só a extrema-direita que censura, não sei o que fica fazendo campanha nas redes sociais e tal. É o caso de perguntar para ele se ele é de extrema-direita, de extrema-esquerda, porque quem anda fazendo isso é ele contra eu. Ele, o seu séquito, a sua turma, e também perguntar para o Hugo Studart se ele é de extrema-direita, de extrema-esquerda, né, na lógica dele, estou dizendo, a gente sabe que eles são de direita, né, da mídia e tal, né, que andam fazendo aí exatamente o que ele acabou de dizer que é a esquerda que faz. O 2, estelionato na abertura, no primeiro trecho aqui do vídeo dele. Vamos ouvir mais um pouco. Muito grave. E eu vou usar para isso o caso do meu amigo jornalista, historiador Hugo Studart. Ele é o autor desse livro aqui, olha. Esse livro virou um problemão e ajudou na polarização do ambiente político brasileiro nos últimos meses. Ele se chama Borboletas e Lobisomens. É uma obra densa, extremamente importante, conta histórias aqui que a esquerda brasileira, na verdade, nunca quis ouvir. E o que se passou nos bastidores da guerrilha do Araguaia? Mais duas mentiras, mais dois estelionato. Primeiro que o livro não causou polarização, polarização coisa nenhuma. A esquerda ignorou esse livro, é tão ruim, né, que a esquerda ignorou completamente. Então é um estelionato mentira. Né? Segundo, quando ele diz que revela bastidores que a esquerda nunca quis ouvir, né, é outra mentira. O livro não revela bastidores coisa nenhuma. O livro, como eu sempre digo, é uma ficção barata. Vamos em frente. Hugo Studart, que é o autor, foi atrás de documentos, conseguiu documentos de fontes oficiais, documentos que eram considerados secretos, e eram muitos documentos, 15, 20 mil documentos, para conseguir reconstituir a trajetória de alguns dos desaparecidos políticos, histórias super intrigantes que acabaram revelando que houve sim uma negociação. Aqui tem um crime, que é o problema aí dos mortos, dos familiares dos mortos e desaparecidos. São documentos do Estado, documentos que deveriam estar em poder do Estado, não em mãos de particulares. O Fábio Panunzio deveria ter ido atrás disso. A comissão dos familiares dos mortos e desaparecidos reproduziram uma nota falando isso, cobrando do Estado, que ele está de posse de documentos que não são deles, apropriação indébita. E o Fábio Panunzio aqui, mais um estelionato intelectual, mais um estelionato jornalístico. Vamos em frente. Entre guerrilheiros e o exército, que permitiu a alguns deles mudar de identidade, fazer uma espécie de delação premiada para a época e seguir adiante com as suas vidas de maneira incógnita. Estou recebendo aqui na minha casa o Hugo Studart. Aqui, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço de coração, Fábio Panunzio, pela oportunidade de estar aqui nesse teu canal. Aqui tem outro estelionato jornalístico, intelectual. Essa história dos, que ele diz aí, chama de mortos-vivos, que seriam pessoas, guerrilheiros que teriam feito acordo de delação premiada. Isso é uma mentira, uma ficção barata. Causou muita revolta nos familiares dos mortos e desaparecidos, que sofrem, sente a dor da perda, né, de um parente, de um ente querido, e eles têm o menor respeito por essa dor, pela memória dessas pessoas, e
enfim, sem o menor respeito por questões de direitos humanos elementares, ele inventou essa ficção e sai por aí vendendo uma mentira deslavada, ficção barata de quinta categoria, e o Fábio Panunzio dando isso como verdade. Mais um estelionato aqui. Vamos em frente. Olha, já vou avisando para vocês que entrevistar o Hugo. O Hugo é meu amigo lá de Brasília, nós somos colegas durante o tempo em que ele era, entre aspas, jornalista, porque agora ele acha que é só historiador, né? Não, Hugo. Mas o Hugo, enfim, o Hugo é um documentarista, ele vai atrás de fontes que estão aí para serem consultadas, mas esse livro que criou para ele algo impensável. Mais um estelionato, mais uma mentira, os documentos não estão aí para serem consultados, o Estado não abriu os documentos, o arquivo, o Exército não abriu o arquivo, é mentira do Fábio Panunzio e do Hugo Studart. Tem esses documentos que ele diz que tem, que está com ele, que foram documentos, podemos dizer assim, roubados do Estado. Não sei se foi pelo Hugo Studart, mas chegou, segundo ele, nas mãos dele. Alguém roubou. Nos tempos de hoje, que foi uma caça às bruxas por parte da esquerda brasileira, de radicais que não se conformam com os relatos que ele alinhavou aqui. Menos importante do que saber se a teoria, as teses que ele sustenta aqui estão certas ou erradas, eu quero discutir hoje o locus e a qualidade da liberdade de expressão no Brasil, que ela vem sofrendo seguidos atentados e não é só, como eu disse no começo, da extrema-direita. Bom, mais uma mentira, mais um estelionato, ele repisa essa questão da liberdade de expressão. Todo mundo que me acompanha aqui viu que ele praticou um estelionato, vendeu gato por lebre, vendeu mentira, como se fosse o Goebbels, como verdade. Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui sobre o seu livro. O seu livro foi demonizado, na verdade. Você teve dificuldade para lançar o livro, teve piquete, enfrentou manifestações de esquerda. O livro é resultado da minha tese de doutorado pela Universidade de Brasília, doutorado em História, Borboletas e Lobisomens, e tem como subtítulo Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia, no qual eu procurei reconstituir a vida de cada um, os sonhos que levaram aquele grupo de jovens tomados de esperança de construir um Brasil melhor, alargar a segurança da cidade para se embrenhar, arriscar suas vidas no coração das selvas amazônicas. E, por fim, busquei reconstruir a morte de cada um deles e fui bem sucedido nisso. Tá? O livro foi lançado meses atrás, com muita polêmica. Só uma coisinha. Quando você fala reconstituir a morte, não significa necessariamente a morte física dele, é isso? A morte física, ou o desaparecimento. Isso, é isso que eu queria saber. Você reconstitui... Ou a sobrevivência, como a sobrevivência do José Genuíno. Também reconstruir, né? Vamos falar sobre tudo isso agora. Agora, eu queria situar o problema, né, pelo qual a gente está... Liberdade de expressão. Quero que você me conte o que aconteceu. Vamos direto para o fim. Quando você anunciou do que se tratava o livro e começou a divulgar o lançamento do livro, você foi objeto de várias ações contra você, contra o lançamento, sofreu porque se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não foi isso? Por que tanta oposição assim a isso? O PCdoB, primeiro, tanto os militares quanto os comunistas ficaram muito preocupados com as revelações do livro. Aqui é claramente cabotinagem, é um cabotino, mentira. Se o Exército ficou preocupado, é problema dele, ele que se entenda com o Exército. O PCdoB não emitiu uma letra sobre esse livro, está mentindo, não causou preocupação para a esquerda, é simplesmente uma mentira, uma calúnia que eu tomei isso como um ponto de pauta, resolvi desmascarar o livro, e escrevi, e ele respondeu, por isso que rendeu bastante, e aí ele começou a escalar a turma dele lá, agora o último é esse aí, o Panunzio, para me atacar, sim, me atacar, porque o Panunzio fala, eu nunca te vi, jamais, eles falam isso, a turma, ele sabe, aí ele está valorizando o passe, está também querendo subestimar, aquela história de atacar o mensageiro para fugir da mensagem, é mentira dele. Se não sabe, porque é um jornalista, comprova, mas é mais uma prova de que é um jornalista de péssima reputação, de péssima formação, sem caráter, sem um mínimo compromisso com a ética jornalística. Pode até ser que não saiba mesmo, e se não sabe, ele é tudo isso, que eu
Sou um jornalista, quem for aí na internet procurar, é muito fácil de achar. Enfim, mais aqui um estelionato do Hugo Studart que o Pannunzio passou batido. Em frente. Tiveram certas reações, mas a do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, foi desproporcional, foi uma loucura. O Partido Comunista do Brasil. Eles começaram com uma resenha crítica contra o livro no site vermelho.com, que é o site oficial do partido. Tinha 17 páginas. Outra mentira deslavada, e o Pannunzio só olhando para a cara do Hugo Studart. Quem fez esse tal de manifesto não é manifesto. Eles têm dificuldade de lidar com jornalismo. Né? Manifesto é outra coisa. Foi um artigo que eu fiz, eu li o livro. O livro é grande, tem 660, 80, 90, alguma coisa assim, de páginas. Eu li tudo, difícil de engolir, mal redigido, mal alinhavado. Né? Conta uma história num lugar, no outro lugar contra outra. Né? O próprio livro fica se desmentindo. Eu falo tudo isso no artigo que eu fiz. Né? Agora deve ter isso aí mesmo, cerca de 17 páginas em Word, como ele diz, né? Porque eu fui esmiuçando ponto por ponto do livro e desmentindo, né? E mostrando que é um livro de ficção barata, paupérrimo, né? E repito, muito mal editado, né? Do ponto de vista jornalístico, né? Péssimo, enfim. Mas vamos em frente. Eu copiei formato Word com fonte 12, 17 páginas de esculhambação, no qual eu sou xingado de todos os adjetivos, mas nenhum desmentido. Para dizer aí que outro estelionato grosseiro, grotesco, né? Não tem um xingamento. Está aqui, vou deixar tudo aqui para vocês verem. Né? O manifesto que ele falou, não tem um xingamento. Né? Tem um linguajar duro, sim, contra as mentiras, como eu estou falando aqui, é mentira. Né? Se alguém diz, por exemplo, eu não falo isso no artigo eu trato jornalisticamente, estou falando mentira aqui, né? E agora eu sempre digo, se você achar um outro adjetivo para mentiras, eu falo invectivas, porque talvez a mentira soa como mais agressiva, então eu falo invectivas, né? Se alguém achar mais um adjetivo e tal, essa aqui é uma invectiva grosseira, e o Pannunzio de novo olhando para a cara dele. Aí ele vai falar aqui uma mentira que é uma coisa tão desavergonhada. Vamos ouvir. que é o site oficial do partido, tinha 17 páginas. Eu copiei formato Word com fonte 12, 17 páginas de esculhambação, no qual eu sou xingado de todos os adjetivos, mas nenhum desmentido. Para dizer que não tinha nenhum desmentido, eles disseram que eu era um historiador raso e superficial, porque eu tinha a obrigação de saber que o comandante da guerrilha, o Maurício Grapuá, eu escrevi que ele era baiano, vírgula, mudei de assunto. Duas mentiras, o artigo não foi publicado no vermelho.com, o PCdoB tem o partido, tem o portal vermelho.org, portalvermelho.org.br, que não é oficial, é um portal de notícias do PCdoB. Esse meu artigo saiu no portal Grabois, eu era editor na época, assinado, eu fiz como artigo assinado, é meu, é da minha responsabilidade. Mas uma mentira deslavada. Essa questão do Maurício Grabois absolutamente, fica lá, sei lá, se a gente alinhavar todos os erros e importância, isso aí vai ficar lá, 50ª posição. Eu vou até pegar aqui a parte que eu falo exatamente dessa questão, né, do Maurício Grabois. Eu vou ler aqui para vocês verem como é a mentira. Quer ver? Eu falo aqui que é uma coisa primária, né? Qualquer jornalista deveria saber, né? Que eu escrevi exatamente assim. Em algumas passagens ele relata, sem explicar porquê, a citação de fatos importantes no diário de 8 e 7 meses depois, tal. Baiano, aí o Hugo Studart escreveu: Baiano de Salvador, Grabois era um dos comunistas históricos mais conhecidos do Brasil. Era cadete do exército quando, em 34, aos 22 anos, entrou para o Partido Comunista, de acordo com a descrição. Ele escreveu isso no livro e tal. Não há justificativas para erros tão primários. Grabois é paulista.
por acaso, registrado pela segunda vez em Salvador. Aí sou eu dizendo. E não passou de estudante da Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Na mesma obra, ele apresenta o comandante militar do Araguaia como oficial da aeronáutica. Na sua obra anterior, A Lei da Selva, Studart diz que Grabois fora oficial de artilharia da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Ou seja, 3 mentiras grosseiras, 3 barberagens, né? 3 coisas assim de jogo. É o que eu falo, o livro é péssimo. Né? E a história de que se ele é baiano, se ele é paulista, vocês viram aqui como ela apareceu no meu relato. Portanto, mostra aqui como ele é desqualificado, o Studart, e o Panunzio olhando para a cara dele. Vamos em frente. E repito, reafirmo, que isso aí é um detalhe. Lá tem na 50ª posição de importância. O artigo é denso, vai desmontando. Isso aí é citado, seria uma nota de rodapé. Eu optei por não fazer nota de rodapé e comentar e mostrar, a intenção aqui é mostrar que ele comete 3 erros num único parágrafo, ou algum parágrafo perto do outro, né, que uma hora o Grabois é oficial da FEB na Itália, outra hora ele era não sei do que, enfim. Mais aqui uma comprovação de que ele é um estelionatário intelectual. Em frente. Tem a obrigação de saber que, na verdade, ele nasceu em São Paulo, a certidão de nascimento que é da Bahia. Já na segunda edição, eu agradeci ao partido pela informação relevante para a construção da história da humanidade, que é ele ter tido a certidão na Bahia. Agora, mas me conta por que esse livro causou tanta irritação, principalmente lá no... Só um comentário aqui dessa ironia dele. A ironia parece de moleque de colégio, né? É uma molecagem, né? Fazendo aqui, vocês ouviram aí a ironia dele, né? Besta, gente boba. Bobocão. Bocó. Em frente. Na seara do PCdoB. Pois é, esse livro teve já 25 manifestos contra ele, manifestos, resenha crítica, que dá quase 300 páginas, tem 5 horas de gravação no YouTube, que é uma minissérie, teve 4 atos de escracho em diferentes estados do Brasil. Aqui ele usa os artigos que, quando ele respondeu lá, eu respondi aqui. E ficou esse ping-pong. Né? Não são 25, são mais, não sei quantos são. Passa de 30 com certeza, artigos que eu fiz, não são manifestos. É isso aí, né? Como eles não têm cacoete de jornalista, não tem formação intelectual de jornalista, né? São estelionatários, os dois. Né? Ele manifesto, mas do PCdoB. Quer dizer, esses manifestos, o único texto meu que saiu no portal Grabois foi esse primeiro. O resto tudo foi para o meu site, outroladanoticia.com.br. O Portal Vermelho, que é um portal de notícias e não órgão oficial do PCdoB, publicou alguns desses artigos com a fonte, o outro lado da notícia. Mas como eles não praticam jornalismo, eles não têm lógica jornalística na cabeça, né, ele fala que é isso, e o Panunzio não foi lá verificar. Então deixa eu ir lá no vermelho.com, ele não vai achar .com, que é .org.br. Eu vou lá então no pcdob.org.br. O mínimo tinha que ser feito era isso aí, se não fosse estelionato jornalístico. São Paulo, em frente. Rio, Bahia e Brasília. E teve piquete no lançamento contra o lançamento do Rio, que chegaram a invadir a livraria, a argumento do Leblon, e uma mulher tentou bater na minha mãe de 80 anos. Foi a dona da livraria, filha do Fernando Gasparinha, quem separou e botou a mulher para fora. Isso aqui é uma mentira, uma calúnia que ele está fazendo, mentira deslavada. Quem estava lá era a Vitória Grabois, estavam outras pessoas lá e tal. Né? Ele está mentindo, mais um estelionato, enfim. Mas um outro detalhe aqui que ele falou, né, de que produziu, como é que foi que ele falou? Isso aqui me passou batido, vamos ouvir de novo aqui, que ele fala dos vídeos. Os vídeos são esses aqui, no meu canal, o outro lado da notícia, diz que o PCdoB produziu uma minissérie. Vamos ouvir. Que dá quase 300 páginas, tem 5 horas de gravação no YouTube, que é uma minissérie, teve 4 atos de... A minissérie foi eu que fiz aqui. Vocês estão vendo aqui, veja se tem alguma coisa aqui do PCdoB, alguma ligação do PCdoB, uma nota do PCdoB, algum comentário do PCdoB. Os comentários são meus. O Fábio Panunzio também, mais uma vez, engoliu essa. Depois, daí para frente, não vale a pena a gente estender, que aí é a propaganda barata desse livro, né, torpe, que combina com o jornalismo torpe, o jornalismo chiqueiro, de esgoto, né, dos dois, do Panunzio e do Hugo Studart. É importante desmascará-los. É importante dizer que eles estão mentindo. Se eles prosseguirem com a mentira, eu também vou prosseguir aqui desmentindo. Aquela velha máxima, né? Quando vocês pararem de falar mentiras
sobre eu, sobre o PCdoB, sobre a guerrilha do Araguaia, eu paro de falar verdades sobre vocês. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Peço para você compartilhar, dar um like, enfim, aí se inscrever e vamos divulgar aqui, desmascarar essa turma.